irão dar os nomes. Nós estamos chegando do extremo sul do Pará, na região do Rio Xingu, onde tem espalhado 26 aldeias. Dali nós chegamos, temos também conosco a minha colega Antônia, minha companheira de viagens, e a Dione e o Samuel, que trabalha ali na base de apoio, também na área Caiapó. Meu nome é Pastor Caiuri Caiapó, a igreja Aldeia do Gorotire. Eu chamo Cubei Caiapó, acompanhando curso também para ser pastor, mas eu estou ajudando o pastor Caiuri da igreja da Aldeia Gorotira. Irmãos, nós estamos gratos a Deus, e alguém uma vez me fez uma pergunta um pouco absurda: será que vale a pena investir em trabalho indígena? Eu respondo com a presença desses dois amados irmãos. Homens que eu acompanhei desde a infância, o Caiorê participou de uma vida dissoluta na adolescência e voltou em lágrimas para o Senhor. E o Cubei, que é a resposta de oração da sua mãe. Ela orou por anos e depois ela partiu para o céu, e ele depois voltou ao Senhor. E para os irmãos ter um pouco de alegria e gratidão a Deus, nós vamos cantar em Caiapó: regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 17 e 18, nós vamos cantar nesta hora. E depois um que é conhecido, quando começarmos a cantar, os irmãos vão saber, porque ele merece ser honrado. Metinjoi makabena noja gorara kirara gorara kirara gorari metinjoi makabena noja gorari metinjoi makabena gorari mutkuni kot metinjoi makaben anoja ani dia yumetire yamatre kajoibe inyo akati kuni kot baye yu idiare idimei bakuma inyo prekoti kinja idimei bakuma inyo prekoti kinja ani jie yumeitire yamatre kajoibe inyo kunikot baye yu idiare idimei bakuma inyo prekoti kinja idimei bakuma inyo prekoti kinja. Não é privilégio só dos não indígenas cantar "Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador". Que Ele nos abençoe.
Amados irmãos, nas minhas andanças à procura dos missionários neste nosso país que é tão grande, eu sempre tive a alegria de encontrar homens e mulheres fazendo trabalhos dignos de honra. Há pouco tempo atrás eu estava no Piauí, eu fui dar um giro, conhecer a obra Batista Bíblica mais a fundo no Piauí e numa parte da Bahia. E em chegando no Piauí, eu me surpreendi encontrando ali 2 homens com espírito de implantadores de igreja e com senso missionário que realmente dá gosto de ver. Conversei com eles, sentei com eles, com as suas famílias, conversando com um por um e com a esposa de cada um, e vi neles o prazer de então oficializar a sua entrada na comunhão batista bíblica, que eles nem faziam parte como missionário. Na verdade, poucos conhecia ou conhece o pastor Jacó e o pastor Jefferson. E eu fiquei realmente emocionado com o trabalho que eles fazem. E peguei e convidei-os para que eles viessem para o comitê de missões. E na verdade, irmãos, eu ouvi deles que eles não sabiam nada sobre isso. Pastor, nós nem sabemos muito sobre isso aí. Aí nós fomos conversar e eu dar para eles as primeiras explicações, o que é um comitê de missões, como se faz, tudo direitinho. E eles então aceitou o desafio. Nós queremos. Não é? Nós queremos. E eu fui embora para São Paulo como que realizado, porque saindo do Piauí, certo de que ali nós já estávamos fundando ali um novo projeto, pelo menos 2 novos projetos. Na cidade do Piauí, que chama-se Curimatá, e outro em outra cidade, no próprio Piauí, chama-se Júlio Borges. Foi lá onde eu estive com eles. E eles então atenderam tudo aquilo que nós realmente pedimos para eles fazerem. E aqui eles estão. Eles vão falar do seu projeto, eles vão dar o seu testemunho, e eu quero chamar, eu não sei se eu chamo os 2, eles são irmãos gêmeos. Eles são gêmeos, né? E gêmeos sempre tem que estar junto, gêmeo não pode deixar um longe do outro. Então que venham os 2, não é? Embora os projetos distante de uma cidade na outra, né? Então vem aqui, você escolhe quem vai falar primeiro, se o Jefferson e o Jacó. Foi escolhido então o Jefferson. Irmãos, boa noite. Como o pastor falou, eu sou o pastor Jefferson. A minha esposa chama-se Lucimar. Nós temos uma filhinha de 1 ano e 4 meses. E nós somos missionários na cidade de Júlio Borges, no extremo sul do Piauí. E o projeto que Deus colocou para nossas vidas é contribuir
para que o Nordeste venha a ser ganho para Cristo. O estado do Piauí, ele tem cerca de 6% da sua população que se declaram evangélicos. E os outros 9 não ficam também tão acima. Piauí é o último, com 6, depois vem 7, 8, 9, 10, e aí vai a porcentagem. Se não me engano, o que está em primeiro lugar, primeira posição, é o estado de Pernambuco, e não é lá essas coisas. Só que no estado da Bahia, nós temos várias e várias cidades em que a população dessas cidades, apenas 1% dessa população se diz evangélica. E se a gente for passar uma peneirinha aí, fica menos de 1%. E esse é o projeto que Deus colocou no nosso coração, desde Minas Gerais. Eu sou piauiense, mas sou casado com a irmã do Samar Mineira. Eu estive lá estudando seminário. E Deus, eu nunca, no meu coração, quando eu estive lá, durante 8 anos, nunca passou no meu coração outro lugar a não ser o Nordeste. Então nós estamos aí para trabalhar para o Senhor, mas mesmo assim, quando eu terminei o seminário, ainda nós ficamos enrolando, eu fiquei sem aquela decisão de vir, até que eu participei do congresso, há 10 anos atrás, lá no sul de Minas, em Pouso Alegre. Aí o pastor Josué Félix, ele, na sua pregação, ele falou o seguinte, que eu era obreiro lá numa igreja lá em Belo Horizonte. Ele falou, esses obreirinhos, sem vergonhas, bem desse jeito, preguiçosos, ficam aí esperando igreja formada. Aí falou, vai trabalhar preguiçoso, vai colocar o pé na lama. E ali foi claro. Então, logo depois, nós fomos para Piauí, Piauí 2, nós fomos em 2004, chegamos em Júlio Borges. Diretamente nós saímos de Minas e fomos para Avilino Lopes, na igreja lá do pastor José Antônio Marques. Ficamos lá de janeiro de 2004 até agosto de 2004. Aí nós fomos para Júlio Borges, alugamos uma casinha lá. Então nós começamos, só eu e ela, só eu e minha esposa, numa salinha, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha microfone, não tinha nada, só nós dois. Mas graças a Deus que o primeiro culto só foi eu e ela. Mas depois as coisas foram andando, e graças a Deus que Deus tem nos ajudado. E na época nós vimos a necessidade de um transporte, nós compramos uma moto, na época com nossos recursos próprios. E, pastores, a gente estava lá em Minas Gerais, preso, cidade grande, mas preso. Quando nós chegamos no Piauí, em Júlio Borges, era aquela liberdade, a gente pegar aquela moto, sumia para o interior. Minha esposa gostava demais. Nós fizemos um belo trabalho. Nós rodamos com essa moto de 2004 até 2008. E uma das viagens que nós estávamos fazendo, acho que o cansaço da gente, estrada de chão, a moto deu uma puxada na dianteira, né? E eu pedi o controle da moto, minha esposa foi igual um gato. Quando ela percebeu que eu tinha perdido o controle, ela pulou, caiu lá em pé. Infelizmente eu não tive a mesma sorte. Caí e fraturei o braço aqui, nesse lado aqui, quatro fraturas. Aí o médico, ele me proibiu, o médico que fez a cirurgia, ele me proibiu de fazer mais esse trabalho de moto. Mas graças a Deus, desde 2008 para cá, a irmã Rebeca, que é missionária norte-americana no Brasil, ela nos ajuda, cada mês ela vai em Júlio Borges, e ali a gente vai para os interiores fazer o trabalho do Senhor. Lá nós estamos com uma construção, eu comecei em 2004, ela tem 200 metros quadrados, a construção, nós já colocamos o telhado. Eu espero que em breve nós estamos orando a Deus, que Deus possa nos dar condições para terminar. No interior nós temos a 40 quilômetros, outra congregação de 180, outra congregação e um prédio. A gente já está no ponto de colocar o telhado, de 180 metros. E graças a Deus que Deus tem nos abençoado. Aí eu peço orações que os irmãos orem pelo nosso ministério ali, para que o Senhor nos dê essa visão e nos dê a capacidade de terminar as nossas construções. Também nós estamos pisando no carro, nós já estamos, graças a Deus, já pagando um consórcio. E está na mão de Deus. Nós sabemos que o plano de Deus é o melhor para nós, para nossas vidas. E uma coisa que eu aprendi
é esperar. Nós humanos, o nosso tempo é muito limitado, mas o tempo de Deus é ilimitado. Então, para finalizar aqui, o meu único objetivo é simplesmente plantar mais uma árvore no território do Nordeste. Nós sabemos que quando a gente planta uma árvore e ela cresce, dificilmente ela vai crescer, reproduzir e morrer sem deixar mais uma plantinha dela. Amém. Então, esse é o nosso plano. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente os irmãos. Vamos ouvir então o pastor Jacó. Então, eu agradeço a Deus também pela oportunidade que nos colocou. Meu nome é pastor Jacó, eu sou casado, tenho 2 filhos, Emily, Sueli e Kevin Lucas. Nós estamos na cidade, em Curimatá, como o pastor Domiciano falou, a 800 quilômetros aproximadamente de Teresina, uma cidadezinha do interior com 10.500 habitantes. Nós chegamos lá, encontramos uma casa pastoral com um salãozinho de 5x9 e nós fomos trabalhando e a igreja foi crescendo, o salão foi enchendo e nós fizemos um projeto a longo prazo de construir um prédio, a qual trouxemos um pequeno vídeo para apresentar e com a ajuda de Deus e com as orações dos irmãos, a gente quer até o final do ano ver esse prédio sendo inaugurado para a glória de Deus. E nesse projeto não termina nessa construção, esse projeto vai além, ao ver a igreja cheia, repleta de pessoas amando a Deus, para que nós possamos alcançar os povoados e até mesmo as cidades vizinhas. Eu gostaria que os irmãos pudessem passar o vídeo, se... Então, eu peço as orações dos irmãos, dos amigos, e ao mesmo tempo agradecer o pastor Domiciano, que foi em nossa casa, ele nos convidou e nós fizemos um esforço muito grande. É o 2º congresso que eu participo e ambos nessa igreja. Então, eu desejo um agradecimento para o pastor Domiciano. Então, aí é o prédio, né? Nova construção. Aí já fez o acabamento dentro e fora, só que deu um pequeno problema, o telhado ele rompeu, nós vamos ter de manchar novamente o telhado para fazer novamente. Mas aguardamos que no final do ano Deus vai dar os privilégios para a gente terminar e inaugurar no final do ano essa construção para a honra e glória de Deus. Esse é o culto, né, infantil, né, na salinha, aliás, na sala que nós temos, 5x9, as crianças na frente, novamente, né? Aí são a minha esposa lá no lado, com as crianças da salinha ao lado. Então, esse é o final, peço aos irmãos que continuem orando e que nós precisamos das suas orações, porque o projeto é de Deus e não nosso. Que Deus abençoe a todos. Meu irmão, são homens simples, homens de Deus, homens que Deus usa. Antes de a gente orar para terminar essa parte aqui, passar a palavra ao pastor Nildo, nós queremos pedir mais uma vez, se você está aqui hoje, ou está nesse congresso, e alguém que está de frente a uma obra, um trabalho, que na verdade ainda não tem uma legalização perante a Comunhão Batista Bíblica Nacional e o comitê, nos procure, por favor, nós iremos orientá-los como vocês devem agir. Procure, não é? Nós temos eu descobri que nós temos no país muitos homens como o pastor Jacó e o pastor Jefferson. E nós vamos atrás desses homens, não é?
mulheres, moças que têm um coração missionário. Mas se você está aqui, que preenche esse requisito que eu estou falando, por favor, nos procure, procure o pastor Álvaro e nós vamos orientar vocês como deve fazer. Muito bem, irmãos, eu quero pedir agora para vocês ficarem em pé, por favor, nós vamos eu quero pedir para orar em favor destes homens de Deus. Está aqui na frente pastor Samuel Barreto. Pastor, por favor, nos dirija a Deus com a palavra de oração. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo. Tens usado grandemente naquela região. Pedimos que o teu Espírito esteja sempre sobre eles ali, abençoando esse povo, salvando as nações perdidas, e que a tua palavra seja proclamada e pedida pelos teus servos. Abençoa as tuas famílias, abençoa as suas igrejas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, Deus abençoe. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, todo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar, todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Homens, o inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Podeis assentar. Na sequência, nós estaremos ouvindo conjuntos da Primeira Igreja Batista Bíblica aqui de Vitória da Conquista. São 3 conjuntos juntos cantando Homens do Rei, Servos do Rei e Agnus Dei. Também já convidamos o pastor Jimmy Rose se apresentar aqui ao púlpito, que logo em seguida ele vai estar nos pregando a palavra de Deus. Vamos ouvir então os conjuntos. Ouvi uma voz do céu que dizia:
são verdades fiéis, e feito está. Eu tive o grande privilégio de conhecer o pastor Jimmy Rose em 1968 e de lá para cá nós temos tido uma grande amizade. Este servo do grande Deus, que tem servido o Senhor e serviu o Senhor por muitos anos na região de Ribeirão Preto, hoje na sua terra natal, mas ainda não parou. Continua pregando a palavra de Deus. Então, para mim, é um privilégio tremendo apresentá-lo como nosso mensageiro nesta noite. Amém. Pastor Jimmy Rose. Obrigado, pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Quantos estão alegres de estar aqui? Eu gostei, amém. Gostei, amém. Obrigado pelo convite de estar aqui, pastor Marcos. Deus abençoe você. Eu tenho tantos colegas aqui hoje à noite. Eu dou graças a Deus por sua amizade, seu amor por Cristo. E somos felizes de estar aqui na igreja. Pastor José Infante, Deus abençoe este homem de Deus. Grande igreja. E nós somos imensamente agradecidos pelo prazer, honrados. E eu tenho comigo a minha preciosa esposa. Ela é muito tímida, mas não precisa ficar em pé, só levanta a mão bem. É ela.
Casado comigo 58 anos, ela tem de ser boa, não é? 57, perdão. Se tiver as Bíblias e vocês têm, abram-as em Êxodo capítulo 31. Pastor Rômulo me deu uma Bíblia, eu agradeço muito, Pastor Rômulo, pela palavra de Deus que ele me deu hoje. Agora eu vejo Dona Selma que está aqui. Todas essas eram crianças quando eu vim aqui no Brasil, 1962. Quantos não ainda tinham nascido em 1962? Levanta a mão. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos nos colocar em pé e orar e ler versículos 1 a 6. Nosso bendito Pai, eu amo-te, eu quero ser usado, eu peço ao Senhor para me ungir, para me encher com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos hoje à noite, abre os nossos olhos, desvenda-os para a Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, pelo prazer de pregar. Obrigado pelo prazer de ser chamado em nome de Cristo. Amém. Amém ou não? Amém. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaleque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Muito obrigado, podem se assentar. Quantos têm um filho com nome bíblico? Levanta a mão. Ixi. Grita um nome, seu filho. Ok. Quem tem um filho chamado Bezalel, levanta a mão, por favor. É ele que eu vou pregar hoje à noite, Bezalel. O nome dele significa debaixo das asas de Deus. Sem dúvida, os pais dele eram piedosos. Era o avô dele. Você lembra dele? Israel estava lutando contra os amalequitas. E Moisés tinha os braços estendidos e Israel avançava, mas ele cansava os braços e abaixava. E você lembra que Arão levantou um braço e
O avô desse homem levantou o outro braço para que a vitória seja ganha. Mas pessoalmente eu creio que ele andava sempre debaixo das asas de Deus. Ele não hesitou. Sair do Egito. Lembre-se, Moisés, ele poderia ter sido o próximo faraó no trono. Bezalel era o melhor escultor que tinha. Imagina o trabalho que eles podiam ter feito no Egito, mas eles saíram sem fazer perguntas. No deserto, eles apenas tornaram-se servos. Como Davi cuidava de ovelhas e mais tarde Deus elevou ele e pôs ele como rei de todo Israel. Talvez Bezalel não sabia da honra, o desafio que ele enfrentava de construir o tabernáculo no deserto. Mas ele estava pronto. Servos. Você sabe que nós somos apenas servos? Amém ou não? Amém. Obrigado todos os 5. Amém ou não? Amém. Somos servos. O pregador, ele é apenas um servo de Deus. Um servo do povo. Eu fiquei comovido pregando lá nos Estados Unidos, lá longe da minha terra, numa igreja grande, enorme. E naquela noite, para começar as conferências, eles tinham mais ou menos 250, 300 missionários com rocha eterna. E quando eles entraram lá na igreja, os homens da igreja tiraram os seus sapatos e engraxaram seus sapatos para mostrar que eles eram bem-vindos e que eles queriam servir a eles. Que bênção aquele tocou na minha alma. Deus deu para Bezalel um outro homem chamado Eliabe para ajudar. Ele era fiel assistente. Ele trabalhou mais como tapaceiro. Ele fazia tecidos, cortinas. Mas eles completaram uma a outra. Eles não competiram um com a outra. Amém ou não? Amém. O pastor assistente deve ajudar e devemos complementar uma outra e nunca competir. Eles começaram a ensinar todo Israel sobre esta obra. Deixa o seu dedo aqui, olha comigo no capítulo 35. E versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Eliabe, o filho de Amazamaque, da filho de Da. Eles precisavam de ajuda, então eles chamaram Israel e queria
Ajuda de todo o povo. Isto é difícil para um pastor. Para um pastor transmitir o peso do desejo de seu coração para o povo, e para o povo pegar aquela visão e andar juntos com ele. É difícil às vezes. Agora vamos ver em primeiro lugar hoje à noite. Está comigo aí? Tá, sim? Não? Obrigado, Domiciano. Vamos ver o chamado de Bezalel. Versículo 2 de novo. Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele foi, em primeiro lugar, divinamente chamado pelo Senhor. Quantos pregadores nós temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Lembra o dia que Deus chamou você pregar? Eu converti-me com 17 anos da idade, faz 58 anos agora. Eu era salvo poucos meses. Eu fui para meu pastor e perguntei a ele: pastor, eu acho que Deus está me chamando para pregar, mas eu só tenho lido a Bíblia, Gênesis a Isaías. Ele tinha uma voz muito grossa, rouco. Depois de pregar muitos anos, ele disse: você tem muito para pregar, pregue. Apenas isso, pregue. Eu fui chamado para pregar. Que honra! Para pregar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de pregar a palavra de Deus. E para estes homens, que honra construir algo ordenado pelo Senhor, algo que simbolizava perfeitamente Jesus Cristo. Que honra, que glória para eles. Ninguém podia dizer para Moisés: ai, Moisés está chamando sua família, Arão, o sumo sacerdote, e agora Bezalel, muitos acham que ele era casado com Miriam. Eu não provo, não desprovo. Mas Deus fez claro: eu chamei por nome Bezalel. E talvez hoje à noite, em nossa congregação enorme, Deus esteja chamando alguém para ser missionário, chamando alguém para ser pastor da palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Eles foram, e era chamado divino, mas era chamado distinto. Versículo 4, leia comigo mais uma vez. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Deus mostra, não apenas fazer em geral, mas Ele dá detalhes. E Ele mostra um chamado distinto: trabalhar em ouro e outros metais, cobre. Graças a Deus, Ele não apenas chama-nos para pregar, mas Ele depois define o lugar. Ele manda para o lugar. Que bom isto, amém ou não, meus irmãos? Eu me lembro, a primeira conferência na minha igreja, houve mais ou menos 200 jovens de joelhos, no apelo
dizendo: eu irei a qualquer lugar que o Senhor manda. De joelhos, 200 jovens ajoelharam em nossa igreja, primeira conferência missionária, e graças a Deus 40 já foram para campos longes. Mas eu não sabia onde ir. Eu precisava chamado distinto. Eu tentei ir a Nova Guiné. Eles não permitiram. Eu tentei ir uma parte de África, não deu certo. E uma senhora que estava aqui no Brasil 38 anos e estava tomando as primeiras férias lá nos Estados Unidos, ela foi à nossa igreja e ela comunhava com o povo. E meu pastor chegou a mim um dia e disse: pastor Jaime, por que não ore sobre o campo do Brasil? Eu disse: glória a Deus, é isto. Não falei com ele porque eu prometi que ia orar, mas meu pastor era um homem de Deus, cheio do Espírito, e se ele tinha indicação, eu disse: sim, eu vou. Graças a Deus, quando não importa onde vai, amém ou não, né? O país não importa, desde que esteja na perfeita vontade de Deus. Agora, eu parti para o Brasil, 1962. Eu e essa linda mulher tímida, não seja envergonhada mais. Nós nunca havíamos andado de avião em nossa vida. Primeira vez nós vamos andar de avião. Nós montamos o avião em nossa cidade, 300 membros da igreja estavam lá. Meu pastor estava ao meu lado. Nunca esqueço o que ele disse. Ele era pastor da maior igreja do estado de Carolina do Sul naquela época. Mas ele me disse: se eu tivesse a sua idade, eu estaria fazendo o que o Senhor está fazendo. Nós montamos um avião e fomos até Miami e pegamos um avião de 4 motores. Eu acho que tinha jato naquela época, não sei. Talvez não tivesse jato naquela época, porque nós viemos de 4 motores. Nós estamos bem no meio do mar, acima do mar. Não. Eu olhei pela janela e um motor estava não girando, estava em pé. E fogo estava saindo do motor. Senhor, eu quero chegar no Brasil. A aeromoça, ela era muito nervosa naquela época. Aperta o cinto, aperta o cinto, aperta o cinto. Agora você pode estar indo para o oceano e vão chegar no alto-falante dizendo: nós temos um pequeno problema, vai ser resolvido logo. Mas naquela época ela manifestou um pouco de medo. Minha esposa disse para mim: se eu descer desse avião, nunca vou montar outra na minha vida. O capitão falou através do alto-falante e ele disse: meus passageiros, nós vamos pousar em Panamá.
glória a Deus, ele não disse pousar de emergência. Ele disse, nós vamos pousar não escalado. E ela saiu do avião e eu disse, Senhor, eu tinha certeza que era Brasil, mas ela vai ficar em Panamá e eu vou ficar também. Não há outro jeito, de jeito nenhum. Nós estamos, eu acho, entregando leite para todos os países na América do Sul. Nós paramos em Lima, Peru. E algumas senhoras disseram, vamos entrar no aeroporto. Eu fiquei no avião com as crianças. Ela com outras senhoras entraram no aeroporto. Quando ia voltar, sempre estava uma rebelião em Lima naquela época. Houve guardas bloqueando as senhoras e elas estavam apontando, eles falando em espanhol. Eles estavam dizendo, não vai. Então uma arrumou o gerente da companhia, e ele chegou, eles brigaram um com a outra, e de repente ele falou com as senhoras em inglês, eu vou derrubar 2 desses homens, e quando eu derrubar, as senhoras fogem para o avião. Ele virou, derrubou, e a minha esposa fugiu para o avião. Depois ela não queria descer mais do avião. Que confusão! Mas depois de 24 horas, arrumou o motor e nós chegamos no Brasil sem conhecer uma pessoa sequer. Nós chegamos lá no aeroporto e no Brasil, no lugar que Deus deu chamado divino e distinto para este país. Amém ou não, meus amados? E vivi aqui 40 anos felizes com este belo, maravilhoso país. Mas outra era designado. Deus deu os planos, como deve ser construído. E meus amados, aqui é nosso modelo, a palavra de Deus. Amém ou não? Eu gostei o que pastor Dr. Green pregava, que nosso dever é pregar a palavra de Deus. Amém ou não, meus amados? Isso é o dever. Isso faz o trabalho ir para frente. Agora, segundo, está comigo ainda? Tá tudo bem. Deixa o seu dedo aqui. Às vezes pessoas acham, pastor, você acha quantos dedos eu tenho? Mas capítulo 36. Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o seu coração, fale comigo, moveu, e se chegar a obra para fazê-la. Era chamado divino, mas também consagração de Bezalel. Deus trabalhou no seu coração. Deus trabalhou no coração de Aholiabe. Deus trabalhou no coração de todo Israel. O coração moveu. Meus amados, é isto que precisamos, um coração movido, não frio, congelado
pecado, mas um coração movido pelo Espírito do Senhor. Deus ajuda-nos. Fome para fazer a obra. Deus moveu o povo e deu fome para fazer a obra, e Deus nos dá fome. Amém ou não, meus irmãos? Pela obra do Senhor. Eu tenho 75 anos e planejo pregar até cair. Coração se moveu. Nossos dias alguns servem, se não vai estragar seus planinhos. Deus dá-nos fogo do Espírito do Senhor. Foi todo Israel. Só veja um momento, capítulo 36 de novo. Veja. Capítulo 36, versículos 5, 6 e 7. E falara Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Quantos pastores estão aqui? Já falou com o seu... Mas eu sou preso aqui, gente. Tem de ficar aqui. Já falou com o seu povo? Marcos já falou com o seu povo. O povo não traga mais, não dá oferta, nós temos demais. Pastor Domingos, eu sei que já fez isso. O povo não precisa pôr mais oferta, não precisa pôr mais oferta, temos demais. Porque eu estou dizendo que o povo pegou fogo, o povo que é avivado é generoso. Obrigado àquela uma pessoa, mas amém. O pregador precisa ser movido. Amém ou não? Amém. Todos nós não temos o mesmo jeito. Alguns falam um pouco devagar, mais tranquilo. Outros explodem. Eu não sei outro jeito, mas uma coisa eu sei, que quando prego eu quero que a chama de Deus esteja ardendo na minha alma. Eu quero pregar com compaixão, amor e com o coração movido. Porque nós não temos mais missionários, e falando nisso eu fui muito abençoado pelos missionários, pela mensagem de manhã também, ontem à noite. Mas esses missionários, eu chorei vendo aquela tribo recebendo Bíblias, pulando no ar. Porque nós não temos mais missionários? Eu vou lhe dizer, nós somos tranquilos demais. Nós somos frios demais. Nós precisamos ser movidos. Amém ou não? Mas alguém diz: jamais eu vou deixar a capital de São Paulo. Nunca diga. Deus vai mandar você fazer o que você disse que nunca ia fazer. Dirigente de música precisam fogo, amém ou não? Gostei qual é o nome dele, irmão do dirigente de música? Marcos. Gostei. Você pode imaginar uma congregação aqui, alguém?
Não dá, não dá, não dá. O coral deve orar, o coral deve entrar dizendo: Deus enche-nos, Deus controla-nos, Deus usa-nos. Nós não estamos divertindo, nós não estamos apresentando uma peça, nós estamos louvando Deus. Ore a Deus que Ele enche. Conjuntos também. Professores da escola dominical precisa ser movido. Eu tinha a melhor classe na escola dominical quando eu era muito jovem. Gente, pregador após pregador naquela classe. Às vezes nós saímos para realizar culto ao ar livre. Em um sábado, às vezes, fizemos 9 cultos ao ar livres. Pregamos aqui. Quando a polícia estava para chegar aqui, nós estamos aqui. Quando a polícia ia chegar aqui, nós já estamos aqui. Não tivemos bom juízo. Mas nosso pastor não queria apagar o fogo. Ele me disse com aquela voz grave: se puser você na cadeia, eu pago para sair. Pregue. Pregue. Aquela classe realizava cultos de oração toda noite, não cultos de conversa, mas com Deus, orando toda noite. Aquela classe pedindo a Deus mandar avivamento. Cheguei no Brasil e fui para a cidade de Batatais. Primeira pessoa que aceitou Cristo era Dona Selma, que Deus abençoe ela. Ela estava no colégio das freiras. E eu levo a turma para culto ao ar livre. Todas as colegas dela. Passeando na praça, cheio de gente. Minha esposa tocando acordeão. Eu falo aí, irmã Selma, testifique. Mas isso constrói caráter, amém? Não, nervosa demais, mas ela testificava. Pastor Álvaro, onde ela estava? Debaixo do banco, em algum lugar. Ele também, nós fomos para realizar cultos ao ar livres. Eu quero que nosso povo fosse animado, cheio de Deus, prontos a pregar a qualquer pessoa. Cheguei em Ribeirão Preto. Um moço chamado Rômulo converteu-se. Logo disse que Deus chamou ele a pregar. Eu levei ele na praça. Pregue, rapaz. Pregue, rapaz. Pregou. Deus ajuda-nos. A igreja inteira precisa ser separado. Não, deixe-me mostrar você uma coisa rapidamente, voltando para capítulo 32. Agora veja versículo 1 até 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Deixe-me pular até versículo 4. E ele os tomou, isto é, o ouro dos brincos das senhoras e todo mundo, das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril.
e fez dele bezerro de fundação. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Que blasfêmia! E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois de levantou-se e a folgar. Agora Arão fez este bezerro de ouro. Mas fala comigo, quem era o melhor escultor em todo Israel? Fala comigo. Bezalel. Onde ele estava? Na hora que ele ouviu isto, tchau. Eu não tenho nada a fazer com isto. Ele sumiu. Ele não ia pôr as mãos santificadas sobre um bezerro de ouro. Ok, vamos para o último. E você, espero que não cansou. O chamado de Bezalel, divinamente chamado distinto, consagração de Bezalel. Ele não fazia nada com o que era mal, ele fugiu. Agora veja por último a capacidade de Bezalel, como fazer esta obra. Veja o versículo 3 de novo. E enchi do quê? Espírito de Deus. A primeira coisa é que Deus encheu Bezalel com o Espírito. Diz a Bíblia. Eu sou correto? Sim ou não? Obrigado os dois. Sou correto? Sim? Ok, ótimo. Agora, meus amados, o que nós precisamos para ter avivamento, o que nós precisamos para acender fogo em outros, é para Deus acender fogo em nós. Eu preciso o poder de Deus. Amém ou não, meus irmãos? Nós gostaríamos de usar palavras bonitas, orador, conferencista, mas Deus ajuda-nos a ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra. Um cantor, cantora pode ter talento, mas não é suficiente. Um homem pode falar com palavras perfumadas que anjos até teriam medo de falar. Mas isso não adianta. Precisa de mais. Não é suficiente talento, precisamos de poder de Deus sobre as nossas vidas. Um comentarista disse assim, F.B. Meyer: não é necessário sentir algo para ser cheio do Espírito, mas apenas crer. Apenas crer. Peça Ele encher. Peça Ele controlar sua vida. Esvazia-se de si mesmo e peça Ele encher. E confia que Ele fez. Se Bezalel precisava ser cheio do Espírito para fazer o tabernáculo no deserto, quanto mais nós precisamos a plenitude do Espírito Santo para ganhar almas a Cristo Jesus. Ele diz também sabedoria celestial, entendimento, entender como fazer. Todos aqui, pastores, têm feito igrejas.
A primeira vez que o pai de Dona Selma trouxe uma planta, eu não sabia o que era. Sabia que era planta, mas não podia ler, entender. Mas confiei nele. Agora, nós precisamos saber como fazer a obra de Deus. Ciência, como fazer. Agora veja, tudo que ele fez simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. Aquele altar de holocausto, sabe o que isso significava? A cruz de Jesus Cristo. Quem fez? Bezalel. Ele fez o lavar de bronze para lavar os pés antes de entrar no tabernáculo. Quem fez? Bezalel. Ele fez os candelabros, não houve janelas no tabernáculo. 3 hastes de um lado e 3 hastes de outro lado. Simbolizava Jesus Cristo, a luz do mundo, e nós agora somos a luz do mundo. Ele fez a mesa de madeira de acácia para o pão, que mostra-nos Jesus Cristo, o pão da vida, e lá dentro do lugar mais santo, o propiciatório de ouro puro. Ninguém podia ver. Até para levar aquela arca, eles entraram de costas, colocaram cobertura sobre a arca e levantaram a arca e foi embora. Ninguém viu, mas sabe quem fez? Bezalel. Você sabe que avivamento é? Picturando, mostrando ao mundo Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós estamos mostrando tudo menos Ele. Ele é o tudo. Hoje à noite, talvez Deus esteja chamando um jovem para ser missionário, um jovem para ser pregador. Eu vou pedir você levantar sua mão num momento. E eu quero que toda a igreja tenha um suspiro por Deus vivo, o poder dele. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos. Bendito Pai, obrigado por este homem não conhecido por a maioria, que teve o prazer de fazer algo que pictura, simboliza em todo detalhe Cristo Jesus. Ele foi divinamente chamado. Ajuda-nos, chama alguém. E ajuda que crentes aqui, pastores e obreiros, tenham um suspiro santo para ser cheio do Espírito Santo, para ter a sopro de Deus sobre nós. Deus ajuda-nos. Cabeças curvadas, só um momento. Alguém aqui pode dizer: Pastor Jaime, eu sinto que Deus me chamou para pregar, ou eu acho que Ele está me chamando. Talvez você não tenha certeza. Você gostaria de levantar a mão? Levante bem alto para o céu. Deus abençoe, jovem. Deus, eu vou orar por você. Alguém mais? Alguém mais? Outra jovem. Aqui uma moça missionária. Deus abençoe, filha. Alguém mais? Missionário ou o pregador? Levante a mão. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Quantos têm um suspiro e você quer que o suspiro aumente na sua vida?
para ter o poder de Deus sobre sua vida. Levante a mão bem alto para o céu. Eu quero. Levantem bem alto, lá na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe. Bendito Pai, eu acabei o apelo. Agora tem 2, 3 jovens. Guia eles, mostra eles claramente o que o Senhor quer. E aquela moça, pedimos, meu Pai, chama ela para ser missionária. Eu sei que ela levantou a mão por esta razão. E por todos nós, Deus dá-nos poder. Não deixe-nos ser apenas oradores. Ajude-nos a ser cheios de Ti. Abençoe-nos e obrigado pela atenção da congregação hoje à noite. Em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus falou ao seu coração? Pai, os nossos corações têm sido abastecidos pelo Senhor. Nossas forças têm se renovado. Nossas mentes têm sido purificadas e nossos corações têm a cada dia sentido mais a necessidade do Senhor. Como precisamos do Senhor. Como precisamos da Sua graça, do Teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes temos procurado servir o Senhor na nossa força, na nossa capacidade, no nosso entendimento. Mas como ouvimos hoje, que seja o mover do Senhor, que seja o poder do Senhor, que seja a sabedoria do Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado, porque o Senhor já tem nos mostrado, mas eu creio que o Senhor tem uma revelação muito maior, uma visão muito maior que o Senhor quer nos dar. Pai, que essa visão nos mova para frente, em direção ao Senhor e à Tua vontade. Obrigado por cada irmão e irmã que esteve conosco, aqueles que estão nos vendo pela internet. Pai, cada um deles, todos nós precisamos do Senhor. Sê misericordioso e estende agora as Suas mãos em nosso favor. E nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para as atividades que temos amanhã e os outros dias que sucederão. Igualmente pedimos, Senhor, a Sua graça. Pai, a nossa oração, incendeia os corações dos nossos líderes, dos nossos pastores. Aviva-nos, Senhor. Incendeia o coração dos Teus filhos e chama o Senhor para a Tua obra. A seara tem sido realmente grande, poucos têm sido os obreiros. Pai, que possamos ver esse altar cheio de pessoas que possam realmente dizer: eu quero servir o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero fazer a Sua obra. É por isso que estamos aqui, Senhor. Não estamos aqui simplesmente para vivermos a nossa vontade, mas para vivermos a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão assentar, nós vamos ouvir um hino, um pós-lúdio, e após esse hino nós vamos para os nossos lares, crendo que Deus está conosco e podemos certamente viver o seu chamado por onde Ele nos levar. Amém? Amém.
te